Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a Páscoa do Senhor. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão. Amém. Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, e um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E o cordeiro ou cabrito será sem mácula. Fala assim, sem mácula. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação o sacrificará à tarde. Aleluia. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga das portas das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. Fala assim, assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, para que o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Pai Santo, Pai querido, aqui está a tua palavra. Eu peço que o Senhor venha falar conosco e dar entendimento a cada um. Meu Deus, Senhor, que desde o mais simples, meu Deus, possa entender o significado dessa revelação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo o mal, toda ação do diabo contra a atenção do teu povo, Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, envie os teus anjos neste lugar, e a glória do Senhor, meu Deus, se manifeste no nosso meio pela tua misericórdia. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado. E enquanto nós estivermos ministrando a tua palavra, o Senhor vai estar curando o teu povo, libertando, meu Deus, e trazendo uma mensagem que venha transformar a vida de cada um. Quem concorda, fala amém. Amém. A primeira Páscoa. Qual é o significado da Páscoa? Primeiramente para os judeus, depois para nós, cristãos. Essa passagem está cheia de revelação. Seria o momento da libertação do povo dele. O povo dele estava 430 anos escravos no Egito. Eles estavam escravos, mas eles não eram escravos. Amém? Fala assim, estavam escravos, mas não eram escravos. Amém? Então estavam 430
430 anos na terra do Egito como escravos, até que chegou o momento que Deus levantou um libertador, Deus levantou Moisés para tirar o povo do cativo, da prisão, da escravidão, para trazer a uma terra que mana leite e mel, a terra que Abraão havia pisado. E Abraão teve que sair, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, a família de Israel teve que sair da terra que Deus deu para Abraão, que era a terra de Canaã, porque houve fome na terra. Então todos foram, aquela família de dezenas de pessoas foi levado para a terra do Egito, onde Deus usou José como governador do Egito. Amém? E lá nessa terra, eles estavam no começo muito bem com os egípcios, mas depois, com a mudança de Faraó, outros faraós vieram que não conheceram José, começaram a escravizar o povo, e o povo estava clamando por libertação, mas Deus falou que iria trazer o povo novamente. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está preparando uma terra para nós. Deus está preparando. Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai vos preparar lugar, e eu vou buscar a minha igreja para levar para esse lugar. Aleluia. Fala assim: Deus está preparando um lugar para mim. Então Deus, Ele não vai nos deixar nesse mundo. Jesus mesmo disse: Pai, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas vai chegar um momento em que Deus, que a trombeta vai tocar, e que Deus vai arrebatar a sua igreja, que Jesus vai arrebatar a sua igreja, e nós estaremos com Ele lá na glória. Amém? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estarão vivos serão arrebatados. E isso pode acontecer a qualquer momento, porque tudo já se cumpriu. Amém? Então, Deus falou para Moisés, para orientar o povo, falou assim: olha, a última praga vai ser a morte de todos os primogênitos, e vocês vão fazer assim: cada família vai pegar uma ovelha ou um carneiro, e vai, o sangue desse animal, vocês vão colocar nas vergas e obreiras da porta. Vocês vão passar na porta. E não é para fazer cozido, não é para fazer não é para comer cru, mas tem que ser assado ao fogo. Aleluia. Amém? Então, e ele falou assim: olha, vocês vão estar com um cajado na mão, com os sapatos nos pés, com tudo pronto, e vocês vão comer a Páscoa apressadamente. Por que o nome Páscoa? Porque o Senhor iria passar na terra do Egito, e a casa que não tivesse a marca do sangue, essa casa haveria mortandade. Mas quando Deus passasse e visse a marca do sangue, então ali iria passar por cima. Os judeus chamam essa festa da Páscoa de Pessah, quer dizer livramento, passou por cima. Aleluia. E nós sabemos que o nosso Cordeiro Pascal é Jesus Cristo, e que nós precisamos do sangue de Jesus, porque através do sangue de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas se o sangue de Jesus estiver nos umbrais da nossa porta, do nosso coração, estiver na nossa vida, ali há expiação de pecado. Toda culpa, todo pecado é transferido para o Cordeiro, é transferido ali para aquela ovelha, é transferido para Jesus Cristo, e Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, Ele tomou sobre si. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro que foi levado para o matadouro. Ele levou sobre si, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
mas é para aquele que realmente tem a Páscoa do Senhor no coração. É para aquele que verdadeiramente tem a marca do sangue de Jesus. Porque não adianta só falar de Jesus, não adianta ter uma religião se não está a marca do sangue do Cordeiro no teu coração. Então não haverá livramento, porque uma religião não pode livrar ninguém, mas Jesus pode. O sangue de Jesus pode nos livrar. Amém? Então ele falou assim: olha, falai a toda a congregação de Israel, no versículo 3, ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Isso que significa que em cada casa precisa ser celebrada a Páscoa do Senhor, que em cada casa nós precisamos honrar o Senhor, que em cada casa nós precisamos ter a marca do sangue. Em nome de Jesus, em cada casa, Jesus em cada lar. Amém? Em cada casa, em cada célula, em cada casa de milagres, ali precisa haver a marca do sangue de Jesus Cristo. Fala assim: na minha casa haverá livramento. A mortandade não terá poder, porque na minha casa, na minha família, tem uma marca, e é a marca do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Aplauda o Senhor, amém? Então tome para cada um para si um cordeiro, cada um para si. A salvação é individual. Fala assim: salvação é individual. Amém? Cada um toma para si. Embora está em família, mas cada um tome para si um cordeiro. Cada um tome para si Jesus. Amém? Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, um cordeiro para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Aleluia! É tanta bênção na tua vida que você vai começar a compartilhar com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda. Aleluia! Glória a Deus, haverá comunhão. Glória a Deus. Fala assim: é tanta bênção que vai sobrar até para os meus vizinhos. Aleluia. E conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mácula. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim: sem mácula. Então o que quer dizer mácula? Não podia ter mácula, não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ser manco, não podia estar com doença. Esse cordeiro precisava ser perfeito. A Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Olhou para os profetas e não viu ali um homem perfeito. Olhou para grandes mulheres da Bíblia e não viu ali uma mulher perfeita. Mas Deus, por amor a nós, Ele se doou a si mesmo. E a Bíblia fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, creia no Cordeiro de Deus, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a marca do sangue, tenha a marca do sangue de Jesus. Amém? Então Deus proveu o cordeiro. É interessante que quando Deus chegou para Abraão, que não podia ter filhos, já estava avançado em idade, Sara, sua mulher, também avançada em idade, cerca de 90 anos, e Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão ficou assim, né? Porque ele já estava avançado em idade. Mas quando o Senhor falou para Abraão que queria dar um filho para Sara, Sara não acreditou, estava lá na tenda, não acreditou. E ela riu.
Mas passando os 9 meses, lá estava Sara com 90 anos, grávida e dando à luz a Isaac. Amém? E o Isaac foi crescendo e Deus falou para Abraão: Abraão, logo de madrugada, oferece teu filho Isaac em sacrifício no monte que eu vou te mostrar. O que mais Abraão tinha sonhado era um filho. E agora Deus que deu o filho para ele estava pedindo o filho dele em sacrifício. Abraão não reclamou, Abraão não murmurou. Ele pegou o menino, o mocinho, já era mocinho, pegou e colocou sobre cavalo, jumento, não sei que bicho que era, mas ele colocou ali, ele foi levando a distância de 2 dias. E quando chegou no monte, Deus falou assim: é esse monte. E estava um moço junto com ele. E Abraão virou para o moço e falou assim: olha, você fica aqui, porque eu e o moço vamos subir, vamos sacrificar ao Senhor e voltaremos. Não ia sacrificar o filho, mas ele falou: nós voltaremos. E quando chegou lá em cima, talvez Isaac ajudou a levar a lenha. Quando chegou lá, ele preparou a pedra, colocou a lenha e colocou o filho amarrado em cima. E na hora que, com muita dor no coração, mas por fidelidade ao Senhor, quando ele foi sacrificar o menino, veio uma voz do céu e falou assim: não faça mal para o menino. Já vi que você não negou o teu filho, o teu único filho. E por causa disso eu vou te abençoar, Abraão. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E quando Abraão olhou, no meio da relva estava um carneiro ali, com os chifres enroscados ali. Aí está o cordeiro do sacrifício. E ali sacrificou o Senhor aquele cordeiro. E desceu ele com o menino. Aleluia. Aleluia. Mas ele, o menino, e agora uma promessa pela obediência. Quem é obediente tem promessa do Senhor. E Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria incontável. Chegou um momento que Deus falou para Abraão: olha, sai da sua tenda, olha para o céu. Você pode contar as estrelas, Abraão? Não, Senhor. Olha para a areia do mar. Você pode contar, Abraão? Não, Senhor. Assim será a tua descendência. E hoje, querido, e quando os hebreus foram sair lá do Egito, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Só foi a família dele. Só foi a família de Abraão, de Isaac e Jacó para lá. E quando voltou, havia mais de 1 milhão de pessoas em 430 anos. E agora, queridos, através da descendência de Abraão, veio um homem que tem um nome sobre todo nome, um homem que diante do nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará, um homem que é da descendência do rei Davi, da descendência de Abraão, da descendência de Adão, que veio, e aleluia, e assim como Deus disse para Adão e Eva: olha, da tua semente sairá um que vai pisar, vai pisar a cabeça da serpente, aleluia, e dessa descendência veio esse que tem um nome sobre todo nome, chamado Jesus. Pela manhã eu falei sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sabendo que já ele seria o cordeiro do sacrifício. Mas aqui, voltando à palavra, o cordeiro tinha que ser macho de 1 ano, o qual tinha que tomar das ovelhas ou das cabras. Ou seja, esse homem seria tomado no meio dos outros homens, e esse homem seria o sacrifício, seria o cordeiro de Deus. E Jesus, ele não veio como Deus, mas ele veio como homem. E como homem ele venceu o pecado, e como homem ele nos deu a vitória. Como homem, no poder do Espírito Santo, ele fez uma obra maravilhosa. E agora, o seu sacrifício lá na cruz, nós podemos dizer que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, que Jesus Cristo é o nosso livramento. Deus tem livramento para a tua vida, Deus tem livramento para a tua casa,
Deus tem livramento para a tua família. Deus prometeu algo para você. Deus prometeu algo para mim, que aonde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Então é hora de nós deixarmos tudo aquilo que nos amarra, esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram. Vamos seguir para o alvo, que é Jesus Cristo, porque não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Somente esse nome tem poder para curar, para libertar e para salvar. Amém? Olha que interessante. Versículo 6: E guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará. Quando? Põe aí no telão. Sacrificará, versículo 6. Êxodo 12, 6. Sacrificará 6. O matará a tardinha. Aleluia. Aleluia. Que hora que Jesus morreu? À tarde. O sacrifício da tarde. Amém? Tanto que tiveram pressa para tirar Jesus da cruz antes que virasse o dia. Porque o dia dos judeus virava depois das 6, depois o pôr do sol. Antes que o sol viesse se pôr, porque se viesse se pôr, seria sábado, e eles não poderiam tirar da cruz. Então foi lá José de Arimateia, conversou e conseguiu tirar Jesus da cruz. Aleluia. E o levou para ser sepultado o corpo de Jesus, porque Jesus não estava lá, ele, na verdade, ele já estava resgatando as almas que estavam aprisionadas. Mas é uma outra mensagem. Amém? Glória a Deus. Então, à tarde, olha que interessante, está dizendo que o animal tinha que ser sacrificado à tarde, e Jesus foi sacrificado à tarde. E tomarão sangue e poloão em ambas as ombreiras da verga da porta. Por que da porta? Porque é o lugar de entrada e saída. A palavra de Deus fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que tem entrado pela porta da tua casa? Às vezes nós deixamos a porta aberta. Eu lembro de uma mensagem do missionário que ele fala que quando ele morava lá no sul, era uma casa assim que às vezes a porta ficava aberta, e entrou lá um boi, foi isso? Foi um boi e comeu tudo sal. Quando ele chega na casa, estava um boi dentro da casa. Por quê? Porque encontrou a porta aberta. E às vezes a gente fala assim: ah, sai diabo, mas a gente está deixando a porta aberta. Está dando comida para ele, está dando legalidade para o inimigo. Mas Jesus fala em Apocalipse: eis que venho à porta e bato. Ele é educado. Aquele que abrir, ele não chega roubando, ele não chega invadindo. O diabo ele chega invadindo, o diabo chega roubando, mas Jesus ele bate na porta. E aquele que abrir, ele fala assim: eu cearei com ele e ele ceará comigo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ter a marca de Jesus na nossa vida. Será que as pessoas estão olhando para você e estão vendo a marca de Jesus? Será que as pessoas estão vendo Jesus em você e em mim? Será que está vendo a marca? Está vendo uma diferença? Porque dá para ver visivelmente, dentre todas as casas, qual era a marca, qual era a casa que estava marcada e qual casa que não era. A Bíblia fala: e vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, porque aquele que serve a Deus tem a marca do sangue. Tem a marca do sangue de Jesus, e quem é de Deus, o maligno não toca, as portas do inferno não prevalecerão contra
pragas do Egito terão poder, domínio sobre a igreja do Senhor, sobre aquele que é de Deus, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Amém? Amém. As pessoas que entraram para a tua porta terão que passar pelo sangue. Aleluia. O diabo não conseguia passar naquelas portas. Nenhum demônio podia passar naquelas portas. Quando chegava naquela porta tinha a marca do sangue, e aquilo queimava os olhos deles. Eles não podiam chegar perto da casa de Israel. E eu quero te dizer em nome de Jesus, se na tua casa tem a marca do sangue, o diabo não pode entrar lá, macumba não pode entrar lá, inveja não pode entrar lá, Glória a Deus. doença não pode permanecer. Nós não podemos aceitar doença. Nós devemos repreender o mal. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nós podemos até passar por momentos de enfermidade, mas nós não vamos permanecer na enfermidade. Glória a O Deus. dia mau pode até chegar, o diagnóstico do médico pode ser ruim, mas não vai permanecer, porque a última palavra é do nosso Deus, e sobre nós está uma marca de sangue. O sangue de Jesus tem poder para nos curar, para nos libertar, para que o mal passe, para que a morte passe por cima e não entre na nossa casa. Hoje nós vemos os ímpios, aqueles que não temem o Senhor, aqueles que não acreditam em Deus. Hoje muitos estão rindo, mas quando passar a mortandade, quando chegar o dia da morte, e aí, para onde que vai a alma? Se não tem a marca do sangue, não tem salvação. Vira a pessoa do outro lado, você tem a marca do sangue aí, querido? Naquela noite comerão, versículo 8, a carne assada no fogo, com pães asmos. Pães asmos, que é um pão que não tem fermento. Fermento é tipo de pecado, simboliza pecado, chato. É um pão sem fermento. Ah, mas estou comentando nunca pão com fermento, não é isso. É que é algo simbólico. Amém? Então, vocês vão comer essa carne assada no fogo. Não comereis dela cru e nem cozida em água. Vira para a pessoa do outro lado se tem fogo aí. Eu acredito que eu estou pregando para uma igreja que tem fogo. Eu estou pregando para uma igreja que tem poder. Não é cozido não, não é cru não. Tem que ter fogo. Tem que passar pelo fogo. Grande Deus. Tem que ter fogo do Senhor, tem que ter fogo de Jeová, querido. Assado no fogo, a cabeça, os pés com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Jesus não podia continuar na cruz até amanhã, precisava tirar ele de lá. Querido, o cordeiro não podia ter sobra para o outro dia. Se fosse sobrar alguma coisa, tinha que ser lançado no fogo para ser queimado, para ser consumado. E Jesus disse lá na cruz: está consumado. Glória a Deus. Quem consome é o fogo. Aleluia. Está consumado, está feita. A obra que o Pai tinha para eu fazer, eu fiz. A missão do Pai eu cumpri. Está consumado. Aleluia. Queridos, Deus não quer coisa pela metade. A obra que Ele começou na tua vida, Ele é fiel para completar, para consumir. Ele vai fazer. O nosso Deus é fogo consumidor. Querido, se tem fogo na tua vida, então Deus vai usar crente com fogo. Porque Jesus disse: vós sois a luz deste mundo, querido. Naquela época não tinha energia elétrica, a luz era através do fogo. Aleluia. Precisa ter fogo na nossa vida. E a Bíblia assim, fala também
sobre as 10 virgens que estavam com as suas lâmpadas, esperando o noivo, até que chegou o momento em que elas dormiram, e quando acordaram, 5 delas viram que as suas lâmpadas, o fogo estava apagando, e elas chegaram para as outras virgens e falaram assim: olha, dai-nos do céu, porque o nosso está acabando. Daí elas falaram assim: não, porque senão vai voltar para nós também, vai até aqueles que vendem. E elas foram, e a Bíblia fala que chegou o noivo, e abriu-se a porta, e somente aquelas que estavam com azeite em abundância, somente aquelas que tinham fogo, elas entraram, e a porta fechou. E quando as outras, que também representam a igreja, chegaram, vendo a porta fechada, e bateram: Senhor, deixa-nos entrar. E ouviu-se uma voz: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Mas eu profetizei em teu nome, eu orei pelas pessoas, eu preguei a palavra, mas não abriu mão do pecado. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Já pensou nós ouvimos uma palavra dessa? Senhor, a igreja foi arrebatada, me arrebata também. Não te conheço. Você nem orava. Você vinha para o culto, todo mundo abria a boca, dava glória, e você ficava assim. Você nunca desejou o batismo com o Espírito Santo? Você nem lia a Bíblia. Você lia um monte de livros aí, de tantos escritores, mas a minha palavra, que é vida e vitória para a tua vida, você não leu? Você não jejuava? Você não me buscava? Você nunca me respeitou? Como que você vai dizer que eu sou teu Deus se você nunca me ouviu? Porque na hora que você estava sozinho, na hora que você estava com seus colegas, com as suas colegas, você só escandalizou meu nome, e agora eu sou seu Deus. Eu não sou seu Deus, não te conheço. Naquele momento de ira, ao invés de você orar para aquela pessoa, você bateu naquela pessoa, você xingou, você falou palavrão, e você veio falar que eu sou seu Deus. Eu não sou seu Deus, porque os meus ouvem a minha voz e me obedecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. A ovelha sofre em silêncio, o bode grita, berra, dá chutes, coices. Tem ovelha aí? Posso ouvir som de ovelha? Escutou o som de cabrito aí no meio. Assim, e nada, versículo 11: assim pois o comereis, e vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. O que isso quer dizer, queridos? Que nós precisamos estar preparados para o arrebatamento. Jesus voltou, eu não estava preparado. Cadê o pastor? Cadê todo mundo? Não era para ter culto agora? Escuta um outro ali chorando, porque a pessoa não estava preparada. E a Bíblia fala que Jesus vai voltar e vai pegar muita gente de surpresa. A hora que não pensais, virá o Filho do Homem. Na hora que você não imagina, quando você menos espera, a trombeta vai soar e o Senhor vai arrebatar a igreja. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Aquele que vencer se sentará no trono com Jesus. Aquele que vencer vai receber um novo nome. Aquele que vencer vai herdar todas as coisas. Aquele que vencer vai estar na mesa do Senhor. E ele disse: não beberei do fruto da videira, até chegar aquele grande dia lá no céu, onde eu vou beber com vocês. Aleluia, com gente de todos os povos, tribos e nações, que tinham no seu coração a marca do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Apressadamente, queridos, Jesus está com pressa de salvar. Jesus está com pressa de te libertar do Egito, de te libertar do pecado. Deus
com pressa. Ah, mas um dia eu vou ficar firme na igreja. Sabe, pastor, um dia eu vou me batizar. Um dia eu vou tomar Santa Ceia. Um dia. Deus está com pressa. Deus está com pressa. A Bíblia fala que aquele que pode fazer e não faz comete pecado. Senhor, o Senhor arrebatou a tua igreja, mas eu ia na sua igreja. Mas por que você não decidiu em me seguir? Por que você teve a oportunidade de assumir um compromisso comigo e não assumiu? Não te conheço. Quantas pessoas eu usei para falar da minha palavra para você mudar de vida, mas você preferiu deixar para depois, você deixou para outro mês ou para o outro ano. Um dia eu vou decidir, e esse dia não chegou, e Jesus vai chegar antes. Queridos, nós precisamos nos posicionar, porque está cheio de pessoas, está cheio de vizinhos precisando comer do cordeiro conosco, e tem almas que nós precisamos ganhar. E se nós não tomarmos um posicionamento com Deus, Deus vai cobrar essas almas de nós. Por quê? Porque nós estamos brincando com o pecado, brincando com esse mundo, amando esse mundo mais do que o Senhor. E a Bíblia fala que aquele que ama o mundo mais do que o Senhor não é digno do Senhor. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não pode servir a Deus e as riquezas. Não pode ter dois senhores. Ou é do Senhor ou não é. Ou nós assumimos um compromisso real e verdadeiro com o Senhor, tomamos um posicionamento para dizer: eu sou de Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu não vou perder mais uma Santa Ceia, eu não vou mais perder a minha comunhão com o Senhor, eu vou colocar minha casa em ordem, eu vou sacrificar. Deus quer que nós venhamos colocar a casa em ordem, porque não adianta, querido, eu falar um monte, pode ser o maior pregador do mundo, chegar aqui e falar um monte de palavra enfoguetada para você, mas se você não tomar um posicionamento, de nada vai adiantar. A fé vem pelo ouvir, mas eu preciso ouvir e praticar. Não adianta eu ter uma carteirinha de membro, não adianta eu ter uma carteirinha de obreiro, não adianta, porque se eu não tiver realmente entregue na mão do Senhor, de nada isso vai valer. A minha carteirinha não vai me salvar, a minha mãe que está orando por mim não vai me salvar. É eu e Deus, cada um tome para si um cordeiro, cada um assuma uma aliança com Jesus Cristo. Ah, mas se o meu marido for, eu vou. Não, querida, você não está grudada, você é casada com ele, mas a salvação é individual. Se ele não quer nada com Deus, ore por ele. Você pode passar uma luta muito grande, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Você pode ouvir um monte de coisas, porque ele ainda não crê, porque ele ainda é incrédulo, mas a Bíblia fala que a mulher em silêncio, ela ganha o marido, ela santifica o marido. Vai chegar um momento que o teu marido vai querer vir com você na igreja, que a tua esposa vai querer vir aqui na igreja, que o teu pai e a tua mãe vai querer vir aqui na igreja. Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? E que adianta ter um salário de 5 mil reais por mês? Que adianta ter um carro legal? Que adianta ter uma casa bonita? Que adianta ter roupas bonitas e não tiver a marca do sangue? Porque o anjo da morte, quando passar, ele não está interessado se a pessoa é bonitinha, se a pessoa tem carro do ano, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem fama. Ele vai entrar e vai matar. Mas quando ele vê ali, e ele vai passando, e vê a marca do sangue, ele passa por cima. Aqui eu não posso entrar. Aleluia, aleluia. Na tua casa o inimigo não vai poder entrar, na tua vida ele não vai poder entrar. Então desde o teu coração, a Bíblia fala: guarda o teu coração, querido, não deixa mágoa entrar no teu coração, porque se a mágoa entrou no teu coração é porque está faltando a marca do sangue. Porque o sangue de Jesus é o sangue de alguém que trouxe perdão para as nossas vidas. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos liberar perdão para a vida daquelas pessoas. Porque a Bíblia fala na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Da mesma forma que eu perdoar aquela pessoa, venha me perdoar. Ou seja, se eu não perdoar fulano de tal, fulana de tal, não me perdoe. Isso é o Pai Nosso. Então, muita gente apenas reza o Pai Nosso, não ora. É só decorar. Que adianta decorar e não viver. Deus quer que você tenha a palavra na tua boca e no teu coração também.
Porque Jesus, a palavra de Deus fala no Velho Testamento, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está diante de mim. É só aparência de crente. Tem muita coisa decorada, tem muito versículo decorado, mas o coração está faltando a marca do sangue. Não tem a marca do sangue. E quando colocar na prova, quando colocar no fogo, tudo será consumido. Mas o ouro, as obras de ouro, quando passam pelo fogo, elas ficam mais puras. As obras de prata ficam mais puras. Deus quer, Ele vai passar o fogo em nós. E é no fogo, é na prova que se revela o que está no nosso coração. Quem está passando já pelo fogo? Passando pelo fogo. Não é fácil, né? Não é fácil passar pelo fogo. Queima, dói. Mas Deus está trabalhando na tua vida. Glória a Deus. Deus está te deixando mais forte. Deus está te purificando. Agora tenha certeza que aconteça o que acontecer, tudo vai estar no controle do Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que acontecer, glorificado seja o teu nome, Senhor. Às vezes o nosso querer é um e a vontade de Deus é outra. Que seja conforme a tua vontade, não a minha. Importa que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e eu diminua. Senhor, pode estar doendo, mas eu sei que cada dor que eu sinto são as marcas de Cristo na minha vida, e isso vão contribuir para que eu seja um cristão melhor, para que eu possa viver o sobrenatural, para que eu possa fazer a diferença nessa terra, para que eu possa ser luz, e quando as pessoas olharem para mim, elas verão uma pessoa cheia do Espírito Santo, elas verão a marca do sangue, elas verão ali vida. Glória a Deus. É interessante. Hoje eu vi a foto de uma pessoa afastada da nossa igreja. Uma pessoa que eu amo muito. Mas quando eu olhei nos olhos da foto, eu vi morte. Eu olhei assim nos olhos, aquela vida que ele tinha desapareceu. Eu falei, Senhor, trabalha na vida dele. Trabalha. E eu fiquei muito triste, porque não é isso que o pastor quer para alguém. Eu quero ver cada filho na fé cheio do Espírito Santo. Eu quero ver as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu quero que Deus levante pastores no nosso meio, pastores, grandes evangelistas, pessoas que façam diferença. E eu acredito que nós temos referência. Eu creio que Deus já está levantando pessoas humildes, porque Deus não levanta o soberbo ele abate, mas o humilde ele exalta. Então nós precisamos ser humildes, primeiro para reconhecer que nós pecamos. Segundo, orar ao Senhor e nos arrepender de todo o nosso coração, para que também o nosso coração seja marcado pela marca do sangue. E a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quando o Espírito Santo sai da vida de uma pessoa, o que resta ali? Morte. Senhor, permita-me primeiro enterrar o meu pai, para depois de seguir. Deixa os mortos enterrar os mortos. Você siga. Nossa, Jesus foi duro. Ele não tinha algo interessante, ou seja, espera meu pai. Não quer dizer que o pai dele estava doente. Ele quiser dizer que ele queria ficar com o pai dele. E quando o pai dele morresse, aí ia seguir. Deus está com pressa. Deus quer que você siga agora. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. As horas se foram, mas eu creio que aquilo que Deus quis falar, Ele falou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha para os olhos da pessoa do teu lado. Você está vendo a vida? Pastor, eu acho que eu não vi vida nesse aqui não. Então,
Eu quero te dizer que o autor da vida está neste lugar. E se você quiser hoje e mudar de vida hoje, virá a marca do sangue. Deus está falando no meu coração. Vamos todos ficar em pé. Deus está falando algo no meu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. O Senhor está me mostrando pessoas aqui que Ele quer marcar hoje. E Ele falou aqui agora para mim, assim, meu servo, há pessoas que não têm a marca do meu sangue e estão aí. Como que eu sei, pastor, que eu não tenho a marca do sangue? Olha para a tua vida. Olha para o teu compromisso com Deus, como é que está. Você até sabe que você deve seguir a Deus, mas você não está tendo força. Por quê? Porque a morte está tendo mais poder que a vida. Está faltando a marca do sangue. E se você tem dúvida se a marca do sangue verdadeiramente está no teu coração, faz assim com a sua mão, todo mundo com a cabeça baixa, faz assim com a tua mão. Vergonha permanecer do jeito que você está. E se você não aceita mais isso na tua vida, você quer mudar de vida, você quer entregar. Cada um precisa ter um poder. Cada um precisa ter a marca do sangue. Relaxe. porque eu não tenho certeza que eu tenho a marca do sangue. Mas hoje, quando eu sair daqui, eu quero sair com a certeza que no meu coração
está a marca do sangue de Jesus. Por isso, eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu me arrependo. Eu me entrego a Ti. Hoje, a morte passou por cima de mim e não me atingiu. Hoje, eu estou vivendo a Páscoa do Senhor, o livramento, porque eu creio que eu estou saindo daqui, que eu sairei daqui livre do pecado, do vício, de toda sujeira. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, Senhor, tira o meu pecado, todos os meus pecados, arranca com a Tua mão que foi curada na cruz e dá-me vida eterna. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero sair daqui diferente. Eu quero ser luz. Eu quero passar pelo fogo e permanecer. Aleluia. Agora eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, todas essas vidas eu coloco diante do Senhor. O Senhor sabe que cada um tem passado. Meu Deus, cada uma dessas pessoas tem passado. Mas, Senhor, o Senhor, através do Teu sangue, quer perdoar pecados e quer trazer uma nova vida. Purifica, Senhor. Perdoe os Teus filhos e as Tuas filhas que agora entregaram e reconciliaram contigo. Deus, aqueles que estavam na Tua casa e não tinham certeza da salvação, possam sair daqui com a certeza da salvação, em nome de Jesus. Fala assim: eu me